abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, nós iremos ler o capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. Nessa noite, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a riqueza da bondade do nosso Deus, entendendo o quão nosso Deus é bom para conosco, né? O quantas coisas Ele fez, né, por nós temos motivos para adorá-lo, para exaltá-lo. E Deus nos revela essa bondade máxima em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos deu o seu Filho para que pudéssemos perceber como Ele é bom para conosco. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Efésios é uma carta do apóstolo Paulo, em que ele traz diversas instruções e orienta aquela igreja, instrui aquela igreja a perceber a sua posição em Cristo Jesus e como isso é abençoador na vida da igreja. Então, vamos ler aqui essa passagem, onde o apóstolo Paulo vai nos revelar essa riqueza da bondade do nosso Deus. Diz assim, Efésios 2, versículos 4 a 7, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus. Curve sua fronte mais uma vez e ore comigo. Meu Deus, estamos aqui para te rogar nesse instante. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a compreender a tua santa palavra. Eu sei que cada um de nós, Senhor, trouxe aqui nessa noite as preocupações, as orações feitas, clamando e pedindo ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, e eu sei que o Senhor ouviu e há de responder, e há de falar às nossas vidas. Meu Deus, tenhas misericórdia do teu povo, anima os nossos corações, nos dá a certeza de que temos um Senhor a governar a nossa história, e esse Senhor é bom em tudo o que faz. Meu Pai, seja comigo, tenhas misericórdia da minha vida, pois sem ti, Senhor, nada posso fazer. Eu te peço assim, crendo que o Senhor há de nos auxiliar e nos ajudar, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, refletiremos nessa noite sobre a riqueza da bondade de Deus. E eu queria começar chamando a sua atenção para as palavras iniciais aqui desse texto que nós acabamos de ler. Paulo ele nos diz aqui que Deus é rico em misericórdia. O que é que isso significa? O que significa termos um Deus que é rico em misericórdia? Observe que Paulo utiliza aqui, irmãos, uma linguagem figurada. O que é alguém rico? Alguém rico é alguém abastado, é alguém que tem recursos suficientes, é alguém que tem, inclusive, poder para fazer o que quer fazer. Paulo está dizendo que o nosso Deus, o Deus a quem adoramos, ele é rico, e rico em misericórdia. Ele quer dizer, de outra forma, irmãos, que Deus tem grande compaixão por pecadores. Por quê? Ser rico em misericórdia é um Deus que está pronto a socorrer aqueles que precisam, aqueles que são pecadores falhos, aqueles que mereciam ser condenados e afastados de Deus. Deus, em sua bondade, se volta para esses para socorrer a estes. No versículo 3, Paulo diz assim, que é o versículo anterior ao texto que lemos: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele diz agora, observe, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo não diz que alguns eram filhos da ira, mas que todos éramos filhos da ira de Deus. Paulo faz questão de mostrar qual é a nossa condição natural em relação a Deus. Nós temos um Deus santo, um Deus que não aceita o pecado em sua presença, mas nós somos pecadores, nós somos
falhos. E o que merecíamos receber por natureza, de uma forma natural, não era o amor de Deus, mas o juízo de Deus. É por isso que Paulo diz que na nossa condição natural somos filhos da ira de Deus e não filhos do amor de Deus. Tendo esse pano de fundo, irmãos, aqui montado, é que Paulo vai dizer: Deus é rico em misericórdia, porque Ele não nos dá o que nós merecemos, porque o que nós merecemos é o juízo. Ele age para conosco em bondade e graça, fazendo em nossas vidas e nos dando aquilo que não merecíamos. O nosso Deus nos vê prostrado e Ele não nos abate mais ainda, Ele nos levanta com a sua bondade. Meus irmãos, todos nós por natureza éramos merecedores do castigo por conta dos nossos pecados. Certa vez eu conversava com alguém tentando dizer a essa pessoa, a dimensão e a grandeza que é um pecado. Um pecado, irmãos, é algo grandioso, é algo terrível. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você sabe o que quer dizer isso? Que o castigo e a pena para um pecado cometido diante de Deus é a sua vida. Você e eu não deveríamos estar vivos se cometêssemos um pecado. Mas se você pensar e ponderar um pouquinho, você vai perceber que você não comete um pecado. Você comete vários pecados por dia. Você comete milhares de pecados por semana, por mês, por ano. Meus irmãos, é grande o pecado na nossa vida, mas o nosso Deus, meus irmãos, olhando a nossa condição de pecado, Ele não decidiu nos tratar segundo os nossos pecados. Deus decidiu nos amar, Deus decidiu ser bom para conosco, de maneira que Paulo diz que Ele é rico em misericórdia. O nosso Deus é um Deus que olha para a nossa condição, para os pensamentos tortuosos que passam na nossa mente, pelas decisões que tomamos no decorrer da semana que não agrada a Ele, e ainda assim Deus está pronto a nos socorrer, está pronto a se compadecer da nossa condição. Meus queridos irmãos, é olhando para a salvação que Deus nos deu em Cristo, que nós podemos contemplar claramente a riqueza da sua bondade e da sua graça. Se você quer, de fato, descobrir o quanto Deus é bondoso para com você, não veja só a saúde que você tem e a família que você tem. Não olhe só para os bens que Deus tem dado a você. Isso vem das mãos dEle, isso é graça dEle. Mas se você quer contemplar a grandeza da bondade de Deus para com você, olhe para a cruz do Calvário, porque ali na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, o santo e perfeito, estava sendo entregue por mim e por você, nós que somos pecadores e que merecíamos o castigo eterno. E falando nisso, meus irmãos, há um grande mistério, porque a gente pergunta, como pode Deus, ao invés de nos rejeitar eternamente, Deus decidir nos amar? Como pode eu e você, sendo nós pecadores, Deus ainda nos dá o sol brilhando sobre a nossa cabeça, Deus nos dá condições de sentar à mesa e nos alimentar com uma comida boa, termos uma despensa farta. Meus irmãos, tudo isso é manifestação da bondade de Deus. E há um mistério nos propósitos e intenções de Deus. A gente não sabe bem o que motivou Deus a não ficar parado na eternidade, mas vir em nossa direção para nos socorrer. Deus é bom, meus irmãos. E para a gente perceber a grandeza do nosso Deus, nós precisamos olhar para a cruz do Calvário. Porque o que foi manifestado na cruz por você, você não merecia. Jesus não morreu pelos pecados dele, Jesus morreu pelos teus pecados, para que você reconheça a riqueza da misericórdia dele e abra os seus lábios em adoração e diga: Senhor, como tu és bom. Meus irmãos, Deus nos abençoa e a manifestação da sua bondade é misericórdia. Ele lançou a boia do seu amor, meus irmãos, quando estávamos nos afogando na miséria dos nossos pecados. Estávamos lá atolados, como diz o salmista, no atoleiro do pecado, mas Deus decidiu lançar a corda para nos tirar do atoleiro. Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, e diz a palavra do Senhor que Ele nos amou de uma tal maneira que deu este seu Filho, para que nós não pereçamos, mas para que nós tenhamos vida
eterna. Olhe para isso e contemple a bondade que Deus tem para com você e para comigo. Porque Deus poderia continuar sendo Deus santo e justo, sem sequer olhar para mim e para você. Mas Ele não agiu assim. Ele olhou para mim e para você, e vendo todos os nossos pecados, e vendo todos os nossos deslizes, Ele decidiu nos amar. Meus irmãos, o que é isso senão a manifestação da bondade de Deus? Meus irmãos, Paulo aqui nessa passagem que lemos, ele nos conta 3 coisas importantes sobre a graça de Deus para conosco, com a gente que crê em Cristo Jesus. E eu queria que você observasse comigo essas 3 coisas importantes que Paulo fala aqui. Primeiramente, irmãos, ele vai nos mostrar que pela graça de Deus em Cristo, nós recebemos como uma manifestação da bondade de Deus, vida espiritual. Meus irmãos, poder nos relacionar com Deus, poder chamar Deus de Pai, poder ter uma vida firme na certeza de que o bom pastor cuida de nós. Irmãos, entrar nesse relacionamento espiritual com Deus é manifestação da bondade de Deus para conosco. E Deus fez isso através de Cristo Jesus. Paulo, ele quer que os irmãos entendam que a vida espiritual é fruto do amor que o Pai nos deu através do seu Filho Jesus. No versículo 4, observe na sua Bíblia, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, o que é que Paulo fala antes de dizer a proposição desse versículo, antes de afirmar a verdade desse versículo? Ele mostra 2 coisas. Primeiro, que Deus é rico em misericórdia, e que essa misericórdia se revela no amor que Ele teve para conosco. Um amor que veio em nossa direção quando estávamos o quê? Mortos. Aí você diz: pastor, mas eu não estava morto. Eu andava, eu falava, as pessoas conversavam comigo. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, irmãos, de uma morte espiritual. E eu queria que você lembrasse comigo o que diz a palavra do Senhor, lá no Gênesis capítulo 2, versículo 16. Abra a sua Bíblia, para você entender o que Paulo está falando aqui, quando ele diz que estávamos mortos. Porque talvez você ache que a morte aqui seja uma morte física, de estar dentro de um caixão. Não, essa morte aqui tem a ver com a morte espiritual. Diz assim lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Vamos repetir todos juntos agora? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Antes de Adão e Eva pecarem, o que é que Deus diz? Deus estipula a condição: se vocês escolherem pecar, se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Paulo está falando, o que o texto está nos mostrando aqui é que o resultado do pecado é a morte. E a morte aqui é uma morte espiritual, um afastamento de Deus. Então, quando Paulo diz aqui que Deus decidiu nos amar, estando nós mortos em nossos pecados e transgressões, ele está falando acerca dessa condição. Ele está falando da nossa condição espiritual, que Deus decidiu ser bom para conosco quando estávamos separados de Deus, distantes de Deus. Agora veja o que ele diz na continuação ainda do versículo 5. No versículo 5: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Meus queridos irmãos, Deus manifesta o seu amor através de Cristo Jesus. A cruz é a manifestação da misericórdia dele para conosco, porque estávamos mortos em nossas transgressões. Tudo o que fazíamos, irmãos, estava inclinado a ir num caminho oposto ao que Deus quer. Ou seja, Deus diz o caminho, mas nós por natureza, por conta do pecado, estávamos transgredindo o caminho de Deus. Mas aí Paulo diz o seguinte: na misericórdia de Deus, Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus.
estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. E o que significa essa vida? Significa que agora você pode falar com Deus. Significa que você, hoje à noite, vai baixar a sua cabeça no travesseiro, vai dormir com a certeza de que não há mais condenação sobre a tua vida, de que Deus não olha para você mais como um juiz, que está pronto a castigar você, mas que Deus olha, porque você está em Cristo Jesus, a você como filho amado, e você agora está no relacionamento com Deus. Você não tem mais que ter medo de Deus. Em Cristo Jesus, você agora está com o Pai. Você é amado pelo Pai. Meus queridos irmãos, o pecado, ele cria um abismo gigantesco entre nós e Deus. Nós estamos falando de um Deus santo. Nós estamos falando de um Deus que certa vez alguns levitas tentaram queimar diante da presença dele um fogo estranho. Porque a natureza humana é muito criativa, né? A gente é criativa. A gente acha que para que Deus aceite o nosso culto, a gente precisa fazer alguma coisinha para que Deus aceite, como se Deus tivesse errado, ou como se Deus não tivesse feito a coisa corretamente. Quando os filhos de Arão decidiram entregar ao Senhor, a Deus, um sacrifício que Deus não havia pedido, você pode ler lá em Levíticos, irmãos, eles chegaram diante da presença de Deus e a santidade de Deus se manifestou. A santidade de Deus se manifestou. Você sabe o que aconteceu com aqueles dois indivíduos? Eles morreram imediatamente. Eles foram fulminados. Sabe por quê? Porque transgrediram a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, o pecado ele cria um abismo gigantesco, e não somos nós quem vai criar a ponte entre a nossa condição e Deus, a ponte que agora nos liga entre uma extremidade e outra desse abismo, chama-se Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a manifestação da bondade de Deus para conosco. Meus queridos irmãos, o que nos era impossível se tornou possível através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o adoramos, é por isso que Ele é o centro do nosso culto, é por isso que Ele é a razão do nosso viver, irmãos, porque é Ele quem nos une a Deus, é Ele quem nos leva a Deus, e é Ele que nos conduz na adoração ao Deus bondoso que servimos. Às vezes, a gente encontra pessoas que acham que podem fazer algumas coisas para tentar agradar a Deus. Esses dias eu conversava com alguns pregadores, nós temos um trabalho que os irmãos sabem, né, de formação de pregadores, e a gente pedia para um deles fazer um esboço de uma pregação. E é interessante, irmãos, porque isso acontece em muitos lugares. Quando a pregação vai ser feita, normalmente ela tende muito, quando você não entende a graça de Deus na palavra, a dizer o seguinte: você tem que fazer isso e fazer aquilo outro para que Deus lhe aceite. E eu pude ver isso, e posso ver isso muitas vezes. Às vezes as pessoas não entenderam que é Deus quem nos dá a ponte, que quem providencia a ponte para ligar uma ponta do abismo à outra, não somos nós. Irmãos, nós somos incapazes de fazer alguma coisa para que Deus nos aplauda. Não é a nossa capacidade técnica, não é a nossa eloquência, não é os recursos que possuímos. Meus irmãos, o que nós precisamos para estarmos ligados a Deus e ter vida com Deus é de Jesus, é da bondade que Ele manifestou para nós na cruz do Calvário, porque nós poderíamos estar afastados eternamente dEle, mortos espiritualmente e eternamente, mas Ele decidiu nos amar, sendo nós pecadores e falhos. Na nossa condição de pecado, Ele decidiu nos amar, decidiu nos dar vida, decidiu nos tirar da morte. Por meio de Cristo, irmãos, nós temos a vida eterna, que é a própria vida de Deus. Que é a própria vida de Deus. É Deus dizendo: minha filha e meu filho, eu vou mostrar para você qual é a vida que você precisa ter. E essa vida quem dá sou eu a você. E como é que Deus dá essa vida? Em Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa vida, meus irmãos. Jesus, Ele manifesta a nós a riqueza da bondade do nosso Deus. Ele quis nos chamar de volta à vida. Ele nos levantou da sepultura, irmãos, porque na nossa condição natural, o que merecemos é morte e afastamento eterno. Mas Deus decidiu nos amar,
e manifestou a sua bondade através do seu Filho Jesus. Meus irmãos, eu queria apenas destacar algo aqui nessa passagem. Diz assim, ainda no versículo 5: nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Quando é que uma coisa está junta? Quando uma coisa está próxima da outra, né? O que ele está dizendo é o seguinte, que a vida que Deus nos dá, a vida espiritual que Ele nos dá, só é possível se nós estivermos com Cristo. Ninguém tem vida, ninguém pode se relacionar com Deus e ter a vida eterna sem estar ligado a Cristo Jesus. Ele vai usar todos os recursos, forças, inteligência e ainda assim vai trabalhar em vão. É como aquele saco furado que você tenta encher com água. E quanto mais você enche, mais ele sai, mais ela sai, mais ela sai, ela nunca enche, aquele saco nunca enche. Assim é a vida de quem tenta ter um relacionamento com Deus sem Jesus. E talvez seja assim que você pense que é a sua vida, que deve ser a sua vida. Você vem para a igreja, você toma todas as características de um religioso, mas você não tem Jesus no coração. Ah, pastor, e o que significa ter Jesus no coração? Amar a Jesus mais do que todas as coisas. Ou se a gente entendesse isso, irmãos, como seria diferente a maneira como educamos os nossos filhos? Às vezes a gente educa os nossos filhos para fazerem as coisas boas em nossa presença. Às vezes nós não chegamos ao coração dos nossos filhos porque não chegamos nas motivações que os levam a fazer o que fazem. Eu digo uma coisa a vocês que têm filhos, e graças a Deus aqui na nossa igreja, né, alguém já disse que até a água daqui tem um negocinho estranho ali, porque é menino sempre chegando aqui, criança, né, e eu fico feliz. Ontem mesmo era menino correndo para todo lado e eu bestinha no meio deles, que é bênção do Senhor. Nós precisamos chegar no coração dos nossos filhos, nas motivações. Nós precisamos, irmãos, fundamentar as motivações dos nossos filhos. E sabe o que a gente precisa ensinar aos nossos filhos? Amarem mais a Jesus do que a nós como pais. Oh, pastor, se eu ensinar meu filho a amar a Jesus mais do que eu, ele não vai me abandonar? Não vai. Ele vai dar ouvidos ao que Jesus tem para falar. Ele vai te valorizar como Jesus valorizou. Ele vai olhar para você de uma forma diferente, com um amor que só Deus ensina a amar, que o mundo não ensina a amar. Mas às vezes a gente acha que dizendo a Ele, me respeite, é suficiente. Não, a gente tem que ir nas motivações. Meus irmãos, estar com Cristo Jesus, estar com Cristo e ter a vida que Deus nos dá, que é uma manifestação da bondade dEle para conosco, tem a ver com quem manda no seu coração, tem a ver com quem reina no seu coração. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário negar a nossa vontade, nos esvaziar para que seja a vontade de Cristo a reinar sobre nós. Aí sim, de fato, nós experimentaremos a vida de Cristo, a vida que Deus tem para nós. Eu não estou falando grego, porque vocês sabem o que eu estou falando. Eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de viver não mais para si mesmo, mas para Deus. Mas, observando ainda as palavras de Paulo, não fez sua Bíblia? Em segundo lugar, Paulo ainda nos mostra uma outra coisa importante. Ele destaca aqui outra coisa importante que sobre a graça de Deus para com todo aquele que crê em Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, ele vai nos mostrar que pela graça de Deus em Cristo, nós recebemos autoridade espiritual. Além de vida, Deus, com a sua rica misericórdia e bondade, Ele nos dá vida espiritual em Cristo e Ele nos dá autoridade. Autoridade. A Bíblia, muitas vezes, quando se refere à autoridade, um termo que é sinônimo de autoridade, é poder. Ter a capacidade para fazer alguma coisa e a coisa acontecer. Ter a autoridade para dizer se cumpra e as coisas se cumprem. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Nós não oramos a um Deus que vai ver se vai dar certo. Nós oramos e adoramos a um Deus que o que Ele decretou na eternidade vai acontecer. Quem tentará acusação
contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Ele justifica e ninguém pode ir ao contrário, né? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Meus queridos irmãos, pela graça de Deus em Cristo, recebemos a autoridade espiritual. Essa autoridade, ela resulta da ressurreição de Cristo. É isso que Paulo vai nos mostrar no versículo 6. Observe aí na continuação. Ele vai dizer que pela fé ressuscitamos com Cristo, né? Ele diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Ou seja, irmãos, juntamente com Cristo, como? Pela fé. Jesus viveu há 2000 anos atrás. Você não estava há 2000 anos atrás. Você não estava. Mas quando você lê a palavra, quando você ouve o Evangelho, e você sabe que aquele homem simplesmente morre em obediência a Deus, e ao terceiro dia a sepultura não pode contê-lo, porque ele ressuscita ao terceiro dia, você confia em tal evento de uma maneira que quando Jesus ressuscita, e você entendendo a mensagem que ele traz, você também ressuscita com ele. A fé nos leva a experimentar essa ressurreição. Por que Deus nos ressuscita? Deus nos ressuscita primeiramente porque a ressurreição nos garante, irmãos, novo céu e nova terra. Um dia todos nós ressuscitaremos. Mas a ressurreição, nesse contexto aqui, nos garante outra coisa. Nos garante um lugar de autoridade. Assim como Jesus recebeu do Pai toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, aqueles que pela fé estão em Cristo Jesus também têm toda a autoridade. Irmãos, um filho de Deus não é alguém tímido, amedrontado. É alguém, irmãos, que vive sob a autoridade de Cristo Jesus. E Ele nos garante isso, irmãos. O Pai nos garante isso, o Pai nos deu isso em sua bondade. Essa autoridade nos põe à direita do Pai. No versículo 6, observe ainda na continuação, ele diz: e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quantos aqui estão assentados nas regiões celestiais? Diga amém. Amém. Como é que nós estamos assentados nas regiões celestiais? Pela fé. Espiritualmente, Cristo é posto à direita do Pai. Pela fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós também estamos lá. Você sabe o que significa estar posto à direita do Pai? Receber o lugar de honra. Receber o lugar em que o rei dá àqueles que têm autoridade abaixo dele. Meus queridos irmãos, Jesus está à direita do Pai. O Pai lhe deu essa posição e nós, pela fé, estamos também à direita do Pai, para que a gente não venha temer, irmãos, os inimigos, os principados e as potestades que se levantam nessa vida contra nós. Talvez essa semana que passou foi uma semana que lhe deixou meio apavorado, com tudo aquilo que o diabo tem tramado contra você lá no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa. Mas saiba de uma coisa, em Cristo Jesus, e como manifestação da bondade de Deus, você tem toda a autoridade. Aí você pode ensinar aos seus filhos, dizendo assim: meu filho, ore em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a autoridade não está no nome do pastor, no nome de João, de Maria. A autoridade está no nome de Jesus. Daquele depois de ressurreto, diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Paulo, ele declara a autoridade recebida de Cristo, irmãos, na ressurreição. Veja o que diz o versículo 20 e 22, do capítulo 1. Ele vai deixar bem claro para a gente essa autoridade que temos em Cristo. Ele diz assim, 20 e 22 do capítulo 1, diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de tudo, de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Toda a autoridade foi dada ao Filho, e pela fé
estamos no Filho e recebemos toda a autoridade. Pela fé, meus queridos irmãos, estamos à direita de Deus. E por que é importante você saber disso? Para que essa semana você não se amedronte. Para que no abrir dos teus lábios essa semana você não fique achando que você vai orar sem que nada aconteça. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe por quê? Porque a nossa oração é feita naquele que tem toda a autoridade. Naquele que fecha a porta, naquele que abre porta, naquele que pega o coração mais endurecido e quebra, e transforma num coração de carne. Meus irmãos, nós oramos diante desse Deus, que nos deu toda a autoridade. Às vezes tem crente que fica, ai meu Deus, tem coisa do diabo ali, não quer nem chegar perto. Não quer nem chegar perto. Eu era um jovem tolo, nos idos de 2003, quando cheguei ao seminário. Por que eu era tolo? Porque eu via lá em Macaparana muita coisa estranha, coisa do diabo mesmo, mas nunca acreditava, achava que era só uma questão psicológica. Aí o que foi que Deus fez? Quando eu comecei o seminário, Deus disse o seguinte, você vai servir a mim lá no Mussumago. Você já ouviu falar no Mussumago? Eu achei engraçado porque era Monsenhor Magno, né? Acabou em Mussumago, lá no Valentina. E eu fui para lá, e cheguei lá, eu lembro, era eu, pastor Fábio, que está em Bahia, Inês, que hoje está no Recife. E nós estávamos lá no trabalho, irmão, não tinha ninguém na rua, a gente tinha que ir para o trabalho, era uma congregação lá da terceira igreja, e nós estávamos lá, colocamos o púlpito na rua, não tinha um pé de gente, só um canavial na frente da gente, a gente pregando para as canas. Né? Pregando, meus irmãos, de repente, só uma mulher correndo de dentro das canas. E eu estava lá, eu era o pregador, Gênesis capítulo 3, estava falando sobre o pecado. Eu assim, a mulher vem na minha direção, aquele jovem incrédulo, né, e tolo, aquela mulher chega com os olhos vermelhão na minha direção e diz, faz uma oração por mim. Eu digo, e agora, hein? Eu disse, vou orar. Eu disse, em nome de Jesus, está repreendido. Meus queridos irmãos, aquela mulher na mesma hora caiu. Puf! Não tinha ninguém na rua, começou a encher de gente. E eu preocupado, matei a mulher. Os meus irmãos disseram, vamos botar essa mulher para dentro da casa. A gente pegou ela pelas pernas, pelos braços, levamos ela para dentro da casa. Irmãos, quando botamos a mulher na sala, que era uma casa que não morava ninguém, era uma casa que o irmão da igreja tinha cedido para a gente poder fazer o trabalho lá. De repente a mulher fez assim, ó, puf, puf, caiu em pé. E isso arrua o movimento. Pronto, era a diversão daquele dia. Tem uma mulher endemoniada na casa e tem um seminarista lá e o povo nem sabia que eu era incrédulo que só. Mas ali era um trabalhar de Deus na minha vida. Meus irmãos, aquela mulher começava, mudando de voz, e aí uma hora ela falava na voz dela, outra hora falava numa voz diferente, e nós oramos, pedimos a graça do Senhor. Passamos quase uma hora orando por aquela mulher, até que chegaram os filhos, netos, parentes, todo mundo daquela mulher chegou ali. E quando nós orávamos para aquela mulher, a última parte, quando ela esboçou uma libertação, foi quando ela disse assim, eu quero ser liberta em nome de Jesus. Quando ela disse isso, irmãos, o diabo lançou ela na parede, pum, ela bateu a cabeça, caiu no chão desmaiou. E aí eu pensei, se ela não morreu daquela hora, agora ela morreu de verdade. Mas aí a gente pegou, eu lembro, meu Deus, olha como é a coisa, inexperiente. Lá vem a missionária Inês com um copinho de água, daqueles copinhos americanos, vamos jogar no rosto dela para ver se ela levanta. Aí pegava e jogava e a mulher lá caída. Aí a família disse o seguinte, olha, não adianta fazer nada, porque ela só consegue andar quando ela está nessa situação. Essa minha mãe é uma mulher acamada. Ela passa todos os dias do ano em cima de uma cama, mas quando ela está assim, ela sai, desaparece, passa dias e dias longe, a gente não sabe onde é que ela vai. Coisa do diabo, irmãos. Mas naquele dia, Deus me deu a grande lição, de que toda a autoridade está nele, que a gente não tem que se amedrontar dessas coisas. Que a gente tem que olhar para isso, não é confiando na nossa força, mas naquele sob quem nós estamos.
naquele que diz a você e a mim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você tem autoridade, pois não fique amedrontado, não fique medroso, pelo contrário, se apodere daquilo que Cristo te dá. Como Paulo diz aqui, Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos colocou à direita de Deus. Nós podemos nos dirigir a Deus e pedir: Senhor, liberta, Senhor, quebra, Senhor, afasta. Sabe por quê? Porque Ele nos deu toda a autoridade no Seu Filho. Eu espero que você entenda isso. Para diante daquelas crianças endemoniadas, para diante daquela maneira sutil e diabólica, como muitas vezes o diabo age em sua direção, você possa tomar a postura de um servo de Deus, que recebeu de Deus toda a autoridade. Não se acovarde não, não se acovarde não, você está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Meus irmãos, através da ressurreição de Jesus, nós recebemos essa autoridade. Porque depois de ter ressuscitado, Jesus passou 40 dias ainda com seus discípulos, depois ascendeu para aos céus. E sabe para onde Jesus foi? Para a direita do Pai. Jesus está à direita do Pai, esperando o momento em que todas as coisas vão se findar. Novo céu e nova terra vão ser dados. As coisas vão ser transformadas, nós seremos transformados. Ele está aguardando, irmãos, o tocar das trombetas determinado pelo Pai. Mas a posição dele é posição de autoridade e nós estamos nele. Irmãos, por fim, que outra coisa importante. Paulo quer que nós saibamos sobre a graça de Deus e essa bondade de Deus para com todo aquele que crê. Nós já vimos que Deus nos dá vida espiritual e já vimos que recebemos, autoridade espiritual. Mas eu queria que você entendesse uma coisa mais aqui. Em terceiro lugar, irmãos, pela graça de Deus em Cristo, nós tomamos conhecimento da bondade eterna do nosso Deus. Nós tomamos conhecimento da bondade eterna através daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Paulo, ele desvenda o propósito de Deus ter agido em misericórdia para conosco. Ele tira o véu, ele quer que nós enxerguemos, irmãos, o que foi que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Deus, ele quer que sua bondade seja conhecida não só de agora, mas por toda a eternidade. Deus não agiu de forma bondosa para comigo e com você, nos dando vida, nos dando autoridade, sem um propósito. Ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? Dar testemunho da sua natureza, de quem ele é. Ele é bom em tudo o que faz. E esse testemunho não se limita a essa existência. Esse testemunho é um testemunho que será cantado pelos anjos na eternidade. Os anjos lembrarão e verão o que Deus fez por nós e dirão: como Yahvé é bom, como Yahvé é bom. Não há outro Deus tão bom como o nosso Deus. No versículo 7, veja o que diz. Diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Observe que ele diz aí que Deus fez isto para, ou seja, tem um propósito. Deus não nos deu vida e não nos deu autoridade no seu Filho para qualquer coisa. Ele nos deu para que nós possamos testemunhar da bondade dele em nossa vida. Meus irmãos, na eternidade, a bondade de Deus será testemunhada através de nós, quando os anjos e seres celestiais olharem para mim e para você, vai dizer: como Deus foi bom, e como Deus é bom. Deus foi bom porque lá naquela época que você vivia em João Pessoa, com os teus pensamentos e as tuas ideias, Deus poderia ter te matado e deixado você ir para o inferno. E Ele faria isso com a justiça dele, ninguém teria o que questionar. Uma justiça inquestionável. Mas Deus não fez isso. Deus te amou sendo você pecadora, sendo você pecador. E o amor dele se manifestou através de um ato de doação. Ele se doou por você. Ele se entregou por você. Ele não só disse da eternidade: eu te amo, minha filha. Ele diz: eu vou morrer por você. Eu vou sofrer o teu castigo. Alguém já morreu por você? Não, né?
Paulo diz que pelo bom, até alguém se aventuraria a morrer pelo bom. Mas quem morreria pelo mal? Você morreria pelo assassino do seu filho? Você morreria pelo estuprador da sua filha? Você está percebendo, irmãos, como o nosso amor não chega nem aos pés do amor de Deus? Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Para que isso, pastor? Para que na era vindoura a bondade dele seja testemunhada. Para que nos céus, todos que estarão lá, nós que estaremos lá, testemunhemos em uma só voz, em uníssono, dizendo: Deus é bom, Deus é bom. Ele não me deixou perecer, Ele me salvou. Ele levou sobre si a minha punição. Ele me deu nova vida, Ele me deu uma esperança, Ele não me deixou viver ao acaso. Como Deus é bom! Na eternidade, todos saberão que a revelação máxima da bondade de Deus para conosco foi manifestada na cruz de Cristo nosso Senhor. Ele se achegou a nós quando merecíamos o desprezo. Veja como são as coisas, irmãos. Veja o abismo que há entre nós e Deus. Às vezes a gente se chateia porque alguém pisa no nosso calo, né? Vez outra a gente encontra alguém assim, que diz assim: ó, aquela pessoa não dá para conviver não, viu? Lá no trabalho mesmo, às vezes tem pessoa chata, né? É difícil o relacionamento, a gente fica, não dá. Como não tem afinidade conosco, o que é que acontece? Nós simplesmente rejeitamos. Damos a ele o castigo do desprezo. Não quero mais você comigo. Você pode ver como você quiser, eu não quero mais você comigo. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Irmãos. A gente é seletivo, a gente escolhe as pessoas para conviverem conosco por afinidade. Se pensa como eu penso, se age como eu acho, se gosta da mesma comida que eu gosto, maravilha, vem para o meu lado. Mas Deus não é assim. Deus, sendo santo, olha para mim e para você. Deus ama a santidade, Deus ama a beleza, Deus ama tudo de bom. E nós amamos o quê, irmãos? O contrário do que Deus ama. Mas sabe o que é que Deus faz, irmãos? Deus se achega a nós. Deus vem para junto de nós. E Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai para o céu e não nos deixa abandonados. Ele diz: eu darei a vocês outro Consolador, o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é bom. A eternidade testemunhará da bondade do nosso Deus. É a esse Deus que nós adoramos. Ele é o centro do nosso culto. É a Ele que nos dirigimos nessa noite em adoração e exaltação. Não há outro Deus como o nosso Deus. A bondade de Deus, irmãos, o inclina a fazer sempre o bem para conosco. Por que é que a gente canta? Pelo amor de Deus bendito. Por que vocês acham que a gente canta isso, irmãos? Por que vocês acham que muitas vezes, quando a enfermidade chega à nossa vida, a gente está lá cantando, pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Sabe por que a gente canta isso, irmãos? Porque Deus é bom. Isso quer dizer que tudo o que Ele faz está inclinado ao bem. Tudo o que Deus faz. Deus tira alguma coisa de você, não reclame nem murmure. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Deus tirou a tua saúde, Deus é ruim? Não, Deus é bom. Deus tirou a tua família, Deus é ruim? Não, Deus é bom. Jó poderia ter dito, né? Tudo isso. Senhor, tu não é bom não. Meus filhos tu tiraste, minha saúde também. Minha dignidade diante dos meus amigos disseram que eu era um pecador, estava falhando. Jó, em momento algum, alegou que Deus era ruim, irmãos. Mas deixa eu lhe dizer, de alguém que sofreu mais do que Jó. E tem, pastor? Tem. Sabe quem foi que sofreu mais do que Jó? Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum, Jó era pecador. Ele estava na cruz do Calvário, levando sobre si
a nossa punição. No momento mais doloroso, quando o sangue ali descia sobre a sua face, quando lhe faltava o ar pregado naquela cruz, quando muitos zombavam e diziam: por que tu não desces aí? Salva a ti mesmo. Quando nem um consolo de um amigo ele tinha, porque muitos correram, se esconderam, não quiseram ver o que estava acontecendo por ele. A palavra do Senhor diz que Deus o abandonou. E o abandonou, como é que nós sabemos disso? Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você quer um sofrimento maior do que esse? Alguém chega a dizer que é nesse momento que Jesus tem a experiência de inferno. Porque é o inferno, senão Deus nos abandonando e nos deixando viver sob a tutela do pecado e do mal. Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele sofreu tudo isso por um bem maior, porque Deus é bom e tudo o que Ele faz inclinado para o bem. Aquela morte que muitos disseram, ali é o fim daquele louco que sai falando coisas aqui, ali é o fim. Não, meus irmãos, ali era o começo, porque aquela cruz, aquele sangue derramado, irmãos, era o castigo que nos traz a paz. Irmãos, era o castigo que nos põe em paz com Deus, que nos faz estar à direita do Pai sem ter peso de culpa alguma. O que é que está ali revelado para nós? A bondade de Deus em meio ao mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho a capacidade de saber como vai ser sua vida daqui a 8 dias. Mas eu tenho certeza que experiências essa semana você terá, em que a bondade de Deus vai ser testada no seu coração. Talvez você chegou aqui já com essa bondade sendo testada, alegando a Deus que não deveria estar sofrendo ou vendo o que está vendo, porque você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Entenda a sabedoria que Deus aqui nos revela, irmãos. Deus torna o mal em bem. Quando os filhos de Jacó foram para o campo com José, os irmãos, tomados de inveja, lançaram José dentro de uma cisterna, pegaram ali a túnica dele, melaram com sangue, levaram ao pai e disseram: olha, José morreu. Naquele momento o pai chorou angustiado, seu filho querido havia morrido, mas José, ainda dentro daquela cisterna, foi vendido para o Egito, sofreu, como diz um popular, o pão que o diabo amassou. Se tem alguém que poderia estar questionando até a bondade de Deus naquilo ali, José era um desses também. Mas José sofreu, foi para o Egito. Ele sabia de uma coisa: Deus havia dado um sonho, e o que Deus decreta eternamente vai se cumprir. Ninguém pode impedir. José vai para o Egito, chega no Egito, com todas aquelas circunstâncias que vocês já conhecem, e José toma um lugar de liderança no Egito. Como líder do Egito, num momento de grande fome e aflição, chegam os irmãos de José onde? No Egito. José se depara com seus irmãos e, tendo todo o poder e autoridade para dizer: agora vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo. Vocês agora vão ver. Vocês me fizeram sofrer lá coisas terríveis. José não faz isso. José se revela de uma forma extraordinária aos seus irmãos. José não é o nosso modelo ideal. José só está testemunhando o que Jesus fez por nós. José só nos está fazendo olhar para frente e mostrando quem é aquele, irmãos, que vai perdoar todos os nossos pecados. Meus irmãos, quando José, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, se encontra com seus irmãos, sabe qual é o significado, o sentido que ele dá a tudo o que passou? Ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Sabe por quê, irmãos? Porque o mal que Deus opera, irmãos, o mal que Deus permite que aconteça em nossas vidas, no fundo é uma manifestação de bondade dEle. Pastor, você está falando difícil. Eu vou abandonar essa fé, porque seguir um Deus, né, que tem controle do mal e permite o mal para manifestar a bondade dEle, você pode abandonar. Não sei se você vai achar outro caminho, certamente não. Mas esse é o Deus que a Bíblia revela.
é o Deus a quem nós adoramos. E talvez você, como eu, estará lá na bancada, lá do céu, a primeira bancada para perguntar ao Senhor com algumas coisas que a gente não entendia, os mistérios. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, toda a nossa história está nas mãos dEle. E Ele vai fazer aquilo que Ele apraz, porque Ele é bom e Ele é poderoso para fazer tudo o que quer. Meus irmãos, pela eternidade será testemunhada a bondade de Deus. Se falarmos francamente sobre a maldade que há em nós, você sabe que a maldade que há em nós, irmãos, não merece outra coisa senão punição. Mas Deus decidiu nos amar, Deus decidiu ser bom para conosco. Fale mais disso lá no seu trabalho, nessa semana, quem sabe na sua família. Não esconda, não pinte uma coisa, não maquie você é um pecador, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer. Mostra aos seus filhos quanto Deus é bondoso, porque Ele te aceitou, porque Ele te salvou, porque Ele te alcançou. Concluindo aqui as minhas palavras nessa noite, irmãos, você quer conhecer a riqueza da bondade de Deus para com você? Você quer conhecer isso? Sabe o que é que você precisa fazer? Olhar para Jesus, olhar para a cruz. A bondade de Deus maior sobre a sua vida foi manifestada em Cristo, na morte dEle. Ele nos deu o que nós não merecíamos. Nós não merecíamos o seu amor, Ele nos deu. Ele decidiu nos salvar e nós não merecíamos. Portanto, meus queridos irmãos, saibamos que em Cristo nós temos a vida com Deus. Além disso, Deus, Ele nos deu autoridade, toda autoridade sobre os céus e sobre a terra, de maneira que podemos batalhar espiritualmente. Não nos amedrontamos mais diante das potestades e principados desse mundo tenebroso. Por fim, a nossa salvação testemunha a bondade do nosso Deus. Você que está aqui nessa noite, e você que está nos ouvindo pela internet, se você ainda não participa dessa riqueza, mas se você entendeu o quão Deus é bondoso, nessa noite, eu não posso dizer outra coisa a você, senão mude o seu comportamento, se arrependa dos seus pecados, se veja por um momento diante do espelho, faça uma avaliação da sua vida, e perceba a realidade, você é uma pecadora, você é um pecador, mas receba pela fé Jesus como teu Salvador, porque Ele não só revela que você é pecador, Ele revela que você pode se tornar filho de Deus pela fé nele, e assim experimentar a riqueza da bondade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja curve a fronte nesse momento. Nessa noite eu gostaria de fazer uma oração por você que veio aqui nessa noite, que entendeu a mensagem do Evangelho. Deus é bom para com você. Você não tem ideia do quanto Deus tem dado livramento na tua vida. Quantas coisas têm acontecido na sua vida, na vida dos seus parentes, daqueles que estão mais próximos de você. Tudo isso é bondade de Deus. Mas existe uma bondade maior que nessa noite o Espírito Santo está te fazendo enxergar. Aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Quando todos poderiam te odiar, inclusive Deus, Ele não te odiou. Ele decidiu te amar. Ele decidiu manifestar a misericórdia dEle, a bondade dEle para com você. E se você entendeu essa mensagem e quer participar dessa bondade do Senhor na tua vida, a partir de hoje, viver sob essa bondade dEle, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé, você não precisa nem vir aqui, fica apenas de pé, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Se você entendeu essa mensagem nessa noite, eu gostaria de fazer essa oração. Há alguém nessa noite que gostaria de receber essa bondade de Deus sobre a sua vida? Veja que coisa, veja que oferta esquisita. A gente está oferecendo a bondade, e alguns estão dizendo, eu não quero a bondade. Olha como é estranha essa oferta, irmãos. Nós não deveríamos estar oferecendo a bondade, porque ninguém rejeita a bondade. Quem em sã consciência rejeita a bondade? Mas, irmãos, eu estou dizendo, você quer a bondade de Deus na sua vida? Você quer experimentar a graça desse Evangelho na sua vida? Basta que você dê um aceno e nós estaremos orando por você.
Há alguém nessa noite que deseja? Se não, eu vou orar ainda assim. E se você talvez ficou acanhado ou acanhada de levantar a mão, no final, nos procure para a gente poder conversar. Eu tenho certeza que as suas perguntas eu vou te ajudar a entender um pouco mais a partir daquilo que o Evangelho revela. Então nós vamos orar nesse momento. Eu convido a igreja a ficar de pé nesse instante. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Você que já participa dessa bondade de Deus, essa riqueza maravilhosa, ore em gratidão, ore em louvor ao Senhor. Não escute sua oração, agradeça. Termine esse culto com alegria, em louvor ao Senhor, agradecendo porque Ele te alcançou com essa bondade. Então vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Oh meu Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, e te louvamos porque a Tua palavra, ela perscruta o nosso coração. A Tua palavra vai até o mais profundo do nosso coração, trazendo à tona, Senhor, muitas coisas que às vezes tentamos esquecer e esconder. Pai, mas nós te louvamos, meu Pai, porque diante da nossa condição de pecado, o Senhor decidiu nos perdoar, nos amar, o Senhor nos deu vida e autoridade para sermos testemunha pela eternidade daquilo que o Senhor fez em nós aqui através do Teu Filho. E eu te peço, Senhor, seja com a Tua igreja, meu Pai. Pai, faz com que o nosso coração arda em louvor a Ti, porque compreendemos essa mensagem e somos participantes dessa bênção maravilhosa que o Senhor nos revela na Tua palavra. Meu Deus, seja com o Teu povo, seja conosco. Pai, que no decorrer dessa semana, aquilo que ouvimos da Tua parte, Pai, seja lembrado com alegria. Que aquilo que ouvimos da Tua parte nos fortaleça para não temermos os embates espirituais que teremos que enfrentar no decorrer da semana. Meu Deus, eu te peço assim, recebe o nosso louvor, porque não há outro Deus como o Senhor, tão bom, tão cheio de misericórdia. Meu Deus, assim eu te oro, assim eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por um instante. Meus queridos irmãos, esse culto também nessa noite é um culto que foi dado em ações de graça pelos 7 anos de casamento de Alisson e Cláudia, né? Que Deus derrama a sua graça sobre vocês. Eu gostaria de fazer uma oração pela vida de vocês e lembrar ao coração de vocês aquilo que a palavra do Senhor, ela nos diz lá no Salmo. Esse Salmo é um salmo de sabedoria em que é nos mostrado o segredo da prosperidade no lar, na família, em tudo que a gente faz. Salmo de número 127, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Que Deus dê entendimento a vocês nessa sabedoria. Não tem como a família crescer, ser abençoada, né, viver debaixo da bênção de Deus, se Deus não estiver